alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, uma aula do 9º ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e hoje a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu na última aula. A gente vai colocar em prática através da nossa atividade interativa. Nós teremos aqui algumas questões repassadas para vocês, com o intuito de testar o conhecimento de vocês, o quanto vocês assimilaram a nossa última aula, o conteúdo da nossa última aula. Vamos lá, gente. A primeira questão diz o seguinte para a gente: a expansão neocolonialista do século XIX foi acelerada essencialmente. Aqui a gente vai ter 4 alternativas para vocês vão ler com calma e vão marcar a alternativa que vocês acham aquela que mais se enquadra com o enunciado. Lembrando que você tem a opção de interagir através do chat do Aula em Casa, enviando para a gente aquela alternativa que você acha que é a correta. Ao longo da aula a gente vai fazendo essa interação e vendo se realmente vocês estão compreendendo o conteúdo que a gente está repassando para vocês. Ok, gente? Agora é com vocês, o tempo de vocês. Bons estudos!
Voltamos agora, pessoal, para o nosso momento de interatividade, onde eu vou ler respostas que vocês enviam aqui para a gente. E vamos verificar se vocês conseguiram assimilar o conteúdo e acertar aquela opção que mais condiz com o enunciado, gente. Vamos ler algumas respostas de vocês aqui. O Lucas Henrique marcou para a gente a alternativa A, letra A. A Beatriz Monte também aqui está participando com a gente, marcou a alternativa A. O Alisson Batista aqui também interagindo com a gente, marcando a letra A. O Miguel Alexia também está marcando a letra A para a gente. A Eduarda também está marcando a letra A. E outras pessoas estão aqui interagindo com a gente. A maioria delas, a maioria de vocês aqui, está marcando para a gente a alternativa A. Isso aqui está me alegrando muito, porque eu estou percebendo que vocês estão interagindo com a nossa aula, bastante resposta aqui para a gente. E agora a gente vai voltar à questão e vai refletir um pouquinho nela e ver qual é a alternativa que mais se enquadra com o que o enunciado pede. Vamos lá, galera, no quadro para a primeira questão. Diz o seguinte para a gente, uma questão do Enem, uma questão complexa, inclusive. A expansão neocolonialista do século XIX foi acelerada essencialmente, porque, gente, letra A, pela disputa de mercado de consumidores para produtos industrializados e pela busca de mão de obra e matéria-prima. Letra B, pelo crescimento incontrolado da população europeia, gerando a necessidade de migração para a África e para a Ásia. Letra C, pela necessidade de irradiar a superioridade da cultura europeia pelo mundo. Letra D, pelo desenvolvimento do capitalismo comercial e das práticas do mercantilismo. Olha só, mercantilismo a gente já viu que é lá no século XV e XVI. E XVII também, então já elimina a alternativa D. E a letra E fala para a gente o seguinte, pela distribuição igualitária dos monopólios de capitais e pelo crescimento da produção industrial. Vamos lá para o gabarito, pessoal, para ver qual é a resposta que mais se adequa nesse momento. Gabarito é a alternativa A. Basicamente, a maioria que vocês responderam, a Maria respondeu, que diz o seguinte para a gente. A expansão neocolonialista foi motivada principalmente pela expansão industrial das grandes potências europeias e dos Estados Unidos. Gente, nas últimas aulas a gente comentou um pouquinho sobre a questão da segunda revolução industrial, com o crescimento do ritmo da produção industrial e a necessidade que essas potências europeias tinham de aumentar a sua produção, buscando matéria-prima e mão de obra barata. Então, a alternativa correta aqui da primeira questão é a alternativa A. Que bom que vocês, a maioria aqui conseguiu acertar. E agora a gente vai para a segunda questão, fazer o mesmo processo, a gente vai ler a questão, vou dar um tempinho para vocês refletirem, mandarem as opções para a gente no chat, para a gente fazer essa interação, fazer essa compreensão, troca de conhecimento. Vamos lá, gente. Segunda questão fala o seguinte para a gente. A Conferência de Berlim, que ocorreu lá em 1884 e 85, e a subsequente partilha da África pelas potências europeias, tiveram um papel fundamental na transição de uma dominação informal para um colonialismo bastante agressivo, o chamado novo imperialismo. Uma das principais características desse novo imperialismo foi, mais uma vez eu vou colocar 5 opções para vocês, vocês vão ler com calma e mandar a resposta para mim no chat, que a gente vai fazer nesse momento de interatividade. Agora o momento é de vocês.
Voltando mais uma vez para esse momento que vocês esperavam tanto, que é a hora que o professor vai falar meu nome ao vivo. Gostaria de agradecer mais uma vez a interação de vocês e a participação de vocês nas nossas aulas. E isso nos motiva muito a perceber que vocês estão conseguindo compreender o conteúdo. Vamos lá, gente. Na nossa segunda questão, vamos ler aqui algumas respostas. A Kessiane Manoel marcou para a gente a alternativa C. A Lorena também aqui marcou a alternativa A. A Eduarda Fernanda, alternativa A. A Maria Isabel marcou para a gente a alternativa C. O Luiz Felipe enviou para a gente a alternativa A. O Argson Batista, mais uma vez o Argson aqui presente na nossa interação, marcou para a gente também a alternativa A. E o Samuel também marcou para a gente a alternativa A, entre outras questões aqui, outras interações. Por exemplo, aqui da Joyce, também marcou a Joyce, marcou a alternativa C. Estou vendo que vocês estão divididos aqui, alguns marcaram a letra A, outros marcaram a letra C. Vamos agora para a segunda questão, para refletirmos e para ver quem conseguiu acertar a alternativa correta. Vamos lá para a segunda questão no quadro. Diz o seguinte para a gente: a Conferência de Berlim e a subsequente partilha da África pelas potências europeias tiveram um papel fundamental na transição de uma dominação informal para um colonialismo bastante agressivo, o chamado novo imperialismo. Uma das principais características desse novo imperialismo foi a alternativa A, para a gente na tela: convívio pacífico entre africanos e europeus, com a ampla extensão de direitos políticos, sociais, aos primeiros nas regiões colonizadas. Letra B, fomento ao processo de descolonização da África, iniciada na década de 1830 e encerrando na década de 1890, com amplo apoio das principais potências europeias. Letra D. Letra C, perdão. Exploração econômica direta dos territórios ocupados e a criação de estruturas coloniais de administração que disseminava a violência extrema contra os nativos e a tomada desenfreada dos recursos naturais. Letra D. Dominação indireta pelas potências europeias nas regiões colonizadas, restrita somente a 10% de todo o território africano. Essa alternativa a gente sabe que não foi basicamente assim que aconteceu. Letra E, limitação do imperialismo europeu somente à África e a exclusão da Ásia e da Oceania nas pretensões imperiais das potências em disputa. Gente, a alternativa correta na segunda questão é a alternativa C. Para quem conseguiu compreender e conseguiu acertar a questão, meus parabéns. Vamos lá para o comentário. A exploração econômica direta do território ocupado e a criação de estruturas coloniais de administração que disseminava violência extrema contra os nativos e a tomada desenfreada dos seus recursos naturais. O principal objetivo da dominação neocolonialista era garantir mercado consumidor, presta atenção, vamos lá, galera, mercados consumidores dos seus produtos industrializados e ainda fornecedores de matéria-prima barata. Olha só, gente, a partir do momento em que as potências europeias estão produzindo cada vez mais, é essencial que se busque matéria-prima para produzir esses materiais, esses produtos industrializados e principalmente uma mão de obra barata, a fim de baratear o custo e obter cada vez mais lucro. Então, se você compreendeu e acertou a questão, meus parabéns. Agora a gente vai para a próxima questão e fazer uma nova reflexão. Vamos lá, gente? Questão 3 na tela. Questão 3 diz o seguinte para a gente: a partilha da África suscitou uma grande discussão ideológica e científica que procurava justificar a inferioridade dos povos africanos e a missão civilizatória que o europeu desempenhava em seu processo de colonização. A corrente ideológica com base cientificista que mais se destacou nessa época foi, mais uma vez aqui a gente vai dar alternativa para vocês vão refletir em cima dessas alternativas e daqui a pouco a gente volta para fazer essa discussão e ver qual é a questão que mais se enquadra com o enunciado. Ok, gente? Até daqui a pouco.
Voltamos, gente, para esse nosso momento de interatividade, um momento que a gente consegue verificar se vocês estão compreendendo o conteúdo que a gente está passando. Gostaria de ler algumas respostas aqui. A Kessia Emanuele marcou para a gente que a alternativa correta é a letra D. O Peter enviou também para a gente que a alternativa correta é a alternativa D. A Elizabeth também marcou para a gente a alternativa D. A Analice, marcou também para a gente a alternativa D. O Vitor também marcou para a gente a alternativa D. O Arlisson Batista, mais uma vez o Arlisson Batista, participando aqui da nossa interatividade. É da Escola Samuel Bechimol e marcou para a gente a alternativa D. Entre outros também que estão aqui interagindo, como a Nicole, também enviou para a gente que a opção correta é a alternativa D. A Milena também está marcando para a gente a alternativa C, a Yasmin, o Thiago também marcou. A maioria de vocês aqui está marcando que a resposta correta da terceira questão é a alternativa D. Algumas pessoas marcaram aqui a alternativa C, e agora a gente vai verificar qual é a alternativa que mais se enquadra com o que o enunciado pede. Vamos lá, voltando à terceira questão na tela para a gente. Terceira questão diz o seguinte para a gente: a partilha da África suscitou uma grande discussão ideológica e científica que procurava justificar a inferioridade dos povos africanos e a missão civilizatória que a Europa desempenhava em seu processo de colonização. A corrente ideológica de base cientificista que mais se destacou nessa época foi, vamos lá, alternativa, gente. A letra A diz que essa corrente cientificista seria a microbiologia. A letra B diz que foi a antropologia cultural. A letra C, o existencialismo. A letra D, o darwinismo social. E a letra E, a sociobiologia. Vamos lá, gente. A opção correta, nesse caso, gente, seria a opção D, como vocês responderam, o darwinismo social. Professor, eu nunca ouvi falar nisso. O que seria o darwinismo social? Seria uma corrente cientificista baseada no darwinismo, na ideia do Charles Darwin, da evolução das espécies, da sobrevivência do indivíduo mais apto. Essa teoria foi utilizada basicamente para justificar essa pretensa inferioridade do negro africano em relação ao europeu, afirmando que eles eram inaptos, ou que eles estavam em um patamar de inferioridade em relação ao europeu. Segundo essas teorias, o europeu tinha uma missão civilizatória. O que seria essa missão? De levar a civilidade aos povos que eles julgavam como inferiores. Olha só, gente, como era cheio de preconceito essas teorias. Hoje em dia, a gente sabe que essas teorias, na maioria das vezes, já foram derrubadas. E hoje a gente não propaga elas como verdade. Mas lá no final do século XIX, elas eram consideradas como teorias científicas. E muito aceita, inclusive, para referendar dominação dos povos europeus em relação a africanos e até mesmo asiáticos, ok, gente? Vamos lá para a quarta e última questão. Eu vou mais uma vez ler o enunciado, dar um tempinho para vocês. Vocês vão ter a opção de enviar a resposta para a gente e em seguida a gente vai fazer essa nossa interatividade. Vamos lá, gente, quarta questão no quadro. Diz o seguinte para a gente a quarta questão. A Revolta dos Cipayos, 1857, foi o primeiro movimento nacionalista indiano. Os Cipayos eram, mais uma vez, 5 opções. Vou dar um tempinho para vocês lerem e enviarem para mim a resposta que vocês acham que mais se enquadra com o que o enunciado pede, ok, gente? Até daqui a pouco.
Voltamos, galera, para essa nossa última interação da aula de hoje. Gostaria mais uma vez de ler algumas respostas que vocês enviaram para nós. Aqui da Adria Carol, que enviou para a gente que a opção correta é a alternativa A. Da Ana Luísa, também, que enviou para a gente a resposta, alternativa A. Do Emanuel Mendi, eu creio que seja assim, enviou para a gente a alternativa A. Vão desculpando se o professor está falando o nome de você de forma incorreta, tá, gente? Por favor. O Tyson Lima também enviou para a gente que a opção correta é a opção A. O Miguel Alexia também enviou para a gente que a letra correta, a opção correta é a letra A. E vários outros aqui que estão interagindo com a gente, marcando na sua maioria a letra A, com exceção aqui do João Vitor, que enviou para a gente a opção C, e do Tomé, que também enviou para a gente a opção B. Vamos lá, gente, vamos verificar a quarta questão, vamos interagir um pouquinho e vamos ver se vocês conseguiram acertar a opção correta. Quarta questão na tela. A Revolta dos Cipaios, 1857, foi o primeiro movimento nacionalista indiano. Os Cipaios eram, letra A, um corpo militar formado por hindus que se rebelavam contra os ingleses. Opção B, soldados ingleses radicados no território indiano que se rebelaram e massacraram 2.000 mulheres e crianças indianas. Opção C, uma minoria indiana que se rebelou e massacrou hindus e ingleses. Opção D, muçulmanos que se rebelaram contra hindus que defendiam interesses ingleses. E letra E, hindus que se rebelavam contra muçulmanos que defendiam interesses ingleses. Vamos lá, gente, para o gabarito, ver qual é a resposta correta. É a opção A. Parabéns se você conseguiu acertar e compreender a questão. O comentário diz o seguinte para a gente. O corpo militar formado por hindus que se rebelavam contra ingleses. Suas principais causas foram o alistamento obrigatório no exército britânico e o domínio inglês sobre a Índia. A gente acrescenta aqui também as questões religiosas, que motivaram bastante essa guerra dos cipaios. Já falei na aula anterior para vocês que essa guerra terminou com um massacre de grupo hindus pelo poderio bélico e militar inglês. Encerrando a aula de hoje, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Gostei muito que vocês participaram da aula, mesmo sendo quase hora do almoço. Eu creio que a maioria está com fome. E vocês conseguiram interagir com a gente, isso deixa o professor muito feliz. Então eu quero despedir por aqui de vocês, agradecer a participação mais uma vez, até mais, fiquem na paz, e é isso, até a próxima.